Você sabe o que é um pacto antinupcial? Não? A gente explica. Pacto antinupcial é um contrato celebrado pelos noivos para estabelecer o regime de bens e as relações patrimoniais que serão aplicáveis futuramente ao casamento. O casal pode escolher livremente que tipo de regime de bens deseja para sua relação, podendo inclusive combinar as regras dos regimes já existentes. Este pacto tem previsão legal nos artigos 1653 a 1657 do Código Civil e também no artigo 1639 desta mesma norma, sendo este último artigo a norma que autoriza a sua celebração. Então quer dizer que dentre os regimes que já conhecemos, como a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação total de bens e a participação final nos aquestos, os noivos ainda podem escolher um regime diferente? Isso mesmo. E além de escolher o regime de bens que melhor se adeque à sua relação, o casal também pode estipular outras cláusulas, como a promessa de doação por um dos noivos, a possibilidade de doações recíprocas entre eles, e podem incluir também questões domésticas e regras de convivência, e até mesmo indenização por infidelidade. Em que momento é feito o pacto antinupcial? Ele é feito antes do casamento, durante o processo de habilitação, que é um procedimento administrativo para averiguar se os nubentes preenchem todos os requisitos para o casamento, como, por exemplo, se eles têm capacidade, se há inexistência de impedimentos, etc. É nesse momento que os noivos podem livremente estipular o que melhor se adequar a eles sobre o regime de bens. Contudo, o pacto antinupcial não é absoluto, porque não pode haver prejuízo para um dos nubentes, não pode infringir a ordem pública, nem princípios e garantias constitucionais, nem também a ordem direta de lei. Quer um exemplo? Imagine que seu Carlos tenha mais de 70 anos e resolveu casar com Marluce. Ele pode fazer pacto antinupcial e escolher qualquer regime de bens? Não. Por quê? Porque há uma ordem direta de lei, no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil de 2002, que impõe ao maior de 70 anos o regime de separação de bens. Sendo assim, ele pode até fazer o pacto antinupcial para tratar de outras cláusulas, como, por exemplo, convivência doméstica, distribuição de atividades, mas com relação ao regime, não. Terá que ser observado esse que já está imposto por lei. O que mais não pode ter no pacto? Não pode dispor sobre questões sucessórias, sobre cláusulas que prive a mãe do poder familiar, nem ainda que altere a ordem de vocação hereditária, tampouco renúncia a alimentos, nem também direito real de habitação, e nem usufruto legal dos bens dos filhos. Já vimos o conceito, o que pode ter e o que pode não ter nesse contrato. Mas como ele é feito? Isso é bem importante, porque a forma deve ser observada. Tem que ser feito por escritura pública em cartório de notas e, após o casamento, deve ser levado ao cartório de registro civil, onde se concretizou o matrimônio. Se tiverem bens imóveis em nome de qualquer um dos nubentes ou em nome de ambos, a Lei de Registros Públicos exige que seja feita a averbação do pacto nos registros de imóveis de cada imóvel. Nesse sentido, veja o que diz o artigo 1653 do Código Civil de 2002. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. E se não houver o casamento, como é que fica o pacto? O pacto é existente e válido, mas é ineficaz, ou seja, não gera efeito nenhum, porque ele é um contrato acessório ao casamento e deste depende para gerar efeitos. Aí você deve estar se perguntando se deve ser observado algum prazo entre a confecção do pacto e o casamento, ou seja, se o pacto tem prazo de validade. A resposta é não, não há prazo para que o casamento ocorra, desde que o pacto reflita a vontade dos noivos. E o menor de idade pode fazer esse tipo de pacto? Pode,
mas sua validade fica condicionada à aprovação de qualquer um dos seus representantes legais. Não precisa ser os dois, basta qualquer um. Mas se a aprovação do pacto não pode ser suprida pelo juiz, ou seja, se nenhum dos representantes do menor aprovar, aqui não cabe o suprimento judicial. Para saber mais sobre pacto antinupcial, acesse o link do mapa conceitual aqui na descrição e fique por dentro de tudo. Até a próxima!